Oi, João. Oi, galera. Eu sou a Yasmin, trabalho no YouTube e estou muito feliz de estar aqui mais um dia com vocês. Hoje a gente tem um dia cheio de conteúdo para ajudar vocês a expandir o seu negócio na nossa plataforma. Agora eu vou chamar a próxima apresentadora, minha amiga Paola, que também é especialista aqui do YouTube, e ela vai dividir um pouquinho com vocês como diversificar a sua receita na plataforma. Lola, seja bem-vinda. Oi, gente. Oi, Yas. Obrigada pela introdução. Como ela já falou aqui, meu nome é Paola, sou gerente de parcerias no YouTube há mais de 3 anos. Estou muito feliz de estar participando desse aulão. Acho que é uma coisa muito incrível que a gente está fazendo. Acho que coisas boas da pandemia, né? A gente está aqui tão junto, mesmo tão longe. E hoje, como a Yas já tinha falado, a gente vai falar sobre monetização alternativa. Queria que a gente começasse com algumas reflexões. Primeiro, alguns de vocês, né, imagino que já estejam monetizando o canal, né? E aí eu queria que vocês pensassem aí, vocês podem mandar aqui no chat também, quem aqui se considera um empreendedor ou uma empreendedora? Deixa uns segundinhos aí para vocês pensarem. Bom, talvez alguns de vocês tenham falado que sim, outros talvez não. Pode ser que o YouTube para muitos tenha começado como um hobby, mas a grande verdade é que como vocês estão desenvolvendo o canal e para quem quer viver de YouTube, né, de fato a gente tem que encarar isso como um negócio. E como todo negócio, ele tem que ser sustentável financeiramente, né? Porque caso contrário, a gente não consegue focar nisso. Então, uma coisa que acho que é importante, é o que a gente vai falar aqui, que diversificar essas fontes de receita é muito importante. Então, passando aqui um pouquinho pela nossa agenda, a gente vai falar da monetização e os recursos no YouTube, quais que são eles, e aí a gente vai entrar a fundo nessas três, né, que são o Clube dos Canais, o Super Chat e os Super Stickers, e também o Merchandising. Então, começando aqui, a gente falar um pouco sobre a monetização do YouTube, né? Como é que funciona a receita, vocês também escutaram já um pouquinho do Abner mais cedo. Então, o primeiro pilar de receita, que é o que a maioria de vocês deve conhecer, são os anúncios, né? Grandes famosos anúncios. O nosso segundo pilar é o YouTube Premium, que é uma forma de receita diferente, né? Porque as pessoas, os usuários, eles pagam por uma assinatura mensal para o YouTube e tem diversos recursos que essas pessoas têm acesso. Então, elas podem fazer download daquele vídeo, ver no modo de background, né? Sem ele estar com o YouTube aberto, entre outras coisas, e não tem anúncios. Então, uma parte dessa receita, para quem também já está monetizando, vocês devem encontrar ali dentro do relatório de receita de vocês. E, por fim, aqui, as transações, que é justamente o que a gente vai focar hoje, tá? Então, entrando aqui um pouco mais no mundo da monetização, até para contar um pouco desse lado para vocês, o YouTube é uma das plataformas pioneiras, né, nessa divisão de receita com criadores de conteúdo. E a gente tem cada vez mais trazido e pensado nesses produtos, é um foco da plataforma, que vocês possam diversificar a receita. Então, até para contar um pouco para vocês, ano passado, durante a VidCon de 2019, a gente anunciou que isso era um foco da plataforma, né, e continua sendo desde lá para cá. Uma coisa muito interessante é que vocês estão no controle, porque a monetização alternativa permite que vocês decidam o que vocês vão oferecer, com qual frequência, se vocês querem pausar ou não aquilo, enfim, vocês estão 100% no controle. Ela é sustentável ao longo do ano, o que também é super bom, porque se a gente pensar em anúncios, como o Abner mesmo trouxe para a gente a questão do CPM, ele vai flutuar de acordo com o mercado publicitário, os momentos do ano que a gente está, enfim. E também, outro ponto super interessante é que você vai oferecer aquilo que agrada tanto você quanto os fãs, né? Então, você pode criar aquilo que faz mais sentido para você e para sua comunidade. Então, isso também é um ponto super interessante da monetização alternativa. E para passar um pouco aqui dos números para vocês, desse alcance, né, da monetização alternativa, desde janeiro desse ano, a gente teve um aumento de 40% nos canais que fazem a maior parte da receita através desses produtos de monetização alternativa. Durante o mês de março, a gente viu um aumento de 20% nos canais que estão usando, né, na receita dos canais que estão usando Super Chat, Super Stickers, Clube de Canais e o Merch. E desde o início de março, a gente viu também mais de 2 milhões de usuários fazendo a primeira transação no YouTube, seja através dos supers, né, que a gente chama, ou de Clube dos Canais.
Então, já vamos entrar para falar dele, Clube dos Canais, a gente falar um pouco mais sobre o que é essa ferramenta. Bom, a gente teve, acho que falando aqui um pouquinho como é que funciona o Clube dos Canais, é uma ferramenta que permite que vocês criem benefícios, né, ao mesmo tempo para aquele público que é pagante, e ao mesmo tempo você está mais perto da audiência. Então, você vai estar próximo do público ao mesmo tempo que você gera mais receita. A gente teve até uma pergunta do Leandro, produção. Ah, muito bom, obrigada. O que é preciso para ter permissão de clube de canais? Então, a gente vai falar um pouco dos requisitos. Bom, então falando aqui um pouco o que precisa. Primeiro tem que estar participando do programa de parcerias do YouTube, né? Já está monetizando o canal, ter pelo menos 30 mil inscritos, ou no caso de gaming, a gente tem um mínimo ali menor, que é para 1.000 inscritos, tá? O canal não pode estar focado no público infantil, tem que ser maior de 18 anos e aceitar as políticas de uso. Para quem tem interesse, quiser saber mais, enfim, a gente tem até os links da Central de Ajuda, vocês vão ver que eu vou mostrar um monte de link aqui durante a apresentação, mas se vocês quiserem, vocês podem entrar aqui depois para saber mais. E a gente também tinha uma pergunta, acho que uma outra pergunta. Isso, da Adriana. Como liberar a função membros? Na Central de Ajuda, vocês vão encontrar, tem todo o passo a passo, tá? Mas fica dentro do canal de vocês, dentro do estúdio, ali na lateral direita tem uma parte de monetização, e aí vocês vão liberar o clube de canais. Então, falando aqui um pouquinho o que a gente vai discutir nos nossos, na nossa próxima, no nosso próximo passo do Clube de Canais, para quem se interessou, a gente pensar um pouco nesses motivadores do público, definir os benefícios, eu vou falar um pouco desse vídeo de divulgação, esses ajustes ao longo do caminho e a promoção. Então, o primeiro ponto que eu sempre falo que é extremamente importante para qualquer pessoa que vai lançar o clube de canais, pessoas que eu gerencio, enfim, quem quer que me pergunte sobre o clube de canais, eu sempre falo que a gente tem que pensar nos motivadores, né? Então, é extremamente importante a gente pensar o que faz uma pessoa querer pagar por aquele benefício. Então, a gente divide aqui nesses 5 motivadores. Pode ser que vocês encontrem a audiência de vocês em um ou mais desses motivadores, tá? Então, a gente pode encontrar um ou mais deles e tá tudo bem, mas é legal porque isso vai ser um norte para você definir os seus benefícios. O primeiro pode ser porque a audiência quer simplesmente te apoiar. Nesse caso, se a pessoa quiser te apoiar, ela provavelmente não está esperando grandes coisas, ela não está querendo muita coisa em troca. Então, ela simplesmente quer apoiar o trabalho incrível que você está fazendo na plataforma. O segundo pode ser que a pessoa também queira estar mais perto de você. Nesse caso, é uma audiência que talvez para ela, se você oferecer, por exemplo, postagens na aba de comunidade, postar ali entre vídeos, né, ela pode já se sentir bastante feliz com esse tipo de benefício. O nosso terceiro é o conteúdo exclusivo. Nesse caso, é uma audiência que provavelmente ela quer algo além daquilo que você está oferecendo, que nem todo mundo vai ter acesso. Então, a gente pode pensar aqui, por exemplo, em making off, erros de gravação, bastidores, enfim. A gente tem também aqui aquela audiência que é motivada pelo destaque, né, por estar ali aparecendo meio a tanta gente que segue um canal, e nesse caso é um público que provavelmente ele vai adorar, por exemplo, um reconhecimento seu. Então, você dá like, por exemplo, no comentário daquela pessoa que é membro, enfim, isso pode já ser suficiente, ela vai gostar muito e ficar feliz. E o último, mas não menos importante, é a criação desse senso de comunidade, né? Tem diversas vezes, dependendo do canal que você tem, a pessoa ali, você fala de um determinado assunto, que muita gente pode ter aquela coisa em comum de querer discutir mais, querer conversar mais. Então, nesse caso, pode ser interessante você pensar em criar, às vezes, um grupo fechado, seja no Discord, por exemplo, enfim, criar um lugar que as pessoas podem continuar discutindo assuntos que você traz para o canal. E agora que a gente já sabe os motivadores, vamos pensar aqui um pouco nesses ingredientes que eu chamo, né, dos benefícios, para a gente pensar em benefícios interessantes. O primeiro deles é pensar em algo que seja realista, mas valioso. Então, eu vou dar um exemplo. Imagina você falar assim, legal, eu vou colocar aqui no meu benefício que eu vou encontrar pessoalmente o meu fã e eu vou abraçar esse fã. Pensa numa pessoa, primeiro que isso já seria extremamente complexo. Segundo, se você tem uma pessoa que está assinando ali o clube de canais, ela mora, sei lá, em outro país, será que você levou isso em consideração? Será que você colocou ali na conta do custo que seria isso? Então, é bastante interessante a gente levar ser realista em consideração.
O segundo é pensar em escalabilidade. Por quê? Vocês podem subestimar, e eu escuto isso de muito criador que se subestima e acha assim, ah, não, mas ninguém imagina as pessoas pagarem pelo meu clube de canais de jeito nenhum. E aí, de repente, um monte de gente assina e você não estava esperando. Então, isso também é importante que você leve em consideração, porque muitas vezes o número de membros pode crescer de uma forma que você não estava esperando, e é importante você pensar se esses benefícios que você definiu, você consegue entregar se o número de pessoas aumenta num curto espaço de tempo. Também é importante a gente pensar na recorrência. Isso daqui também eu acho que é um ponto muito importante vocês levarem em consideração, que é, eu estou definindo ali um benefício que vai fazer com que a pessoa queira continuar pagando nos próximos meses, ou talvez eu defini alguma coisa ali que eu entreguei naquele mês, ela recebeu e pronto, no mês seguinte não tem mais por que ela continuar pagando. Então, leve em consideração também a recorrência. E, por fim, mas não menos importante, a gente pensar em não ser alienante. O Luba deu essa dica para vocês no vídeo, então vou reforçar aqui que pensem como o Clube dos Canais, algo sendo extra ao conteúdo do seu canal. A gente não quer que as pessoas que já estão ali acompanhando vocês, enfim, sejam excluídas de todo o resto, né? A gente sendo muito realista, é óbvio que não é todo mundo que vai pagar, que vai poder ou que vai querer pagar pelo Clube de Canais. Então, a grande maioria vão ser fãs que vão seguir você, ponto. Não necessariamente eles são membros. Então, levem isso em consideração também. Então, beleza. Agora que a gente já tem esses ingredientes na mão, a gente já sabe quais que são os motivadores do nosso público, a gente agora vai pensar nessas sugestões, tá? Então, isso aqui, quando vocês entrarem no clube de canais, vocês vão ver que, inclusive, elas aparecem como algumas ideias, tá? Vocês podem editar isso sem problema nenhum, mas só para vocês saberem que essas dicas que eu vou dar aqui, muitas delas vão aparecer na própria ferramenta para vocês. Uma coisa interessante para a gente reforçar aqui, os benefícios vocês podem colocar de 1 até 5 por nível. O nível, eu já vou explicar isso, próximo slide. A gente tem políticas também, tá, gente? Então, assim como a gente tem políticas para tudo na plataforma, para conteúdo, enfim, a gente também tem para clube de canais. Uma delas, que eu acho que é muito importante, eu recomendo que vocês entrem na nossa página e leiam todas, mas uma que tem essa dúvida bastante frequente, eu acho que é importante a gente reforçar aqui, é que os benefícios, eles devem ser entregues para todo mundo, ou seja, se você definir algo ali que vai ser em formato de sorteio, algo do gênero, nem todo mundo que está pagando vai receber. Então, isso já é uma coisa que não faria o seu benefício ser aprovado, tá? Bom, e outra coisa também é que eles podem ser mudados a qualquer momento, tá? Então, para a gente pensar aqui em alguns desses pilares, um deles é pensar no lado de conteúdo, tá? Então, aqui com relação a conteúdo, a gente pode pensar, por exemplo, em acesso antecipado a vídeos que você nunca publicou para ninguém, às vezes já tem conteúdos que você tem, né? E talvez eles já existam ali, então a gente pode pensar em usar esse tipo de conteúdo. A gente também pode pensar, por exemplo, em colocar os bastidores, como eu tinha falado, fazer live somente para membros. A gente também pode pensar aqui no pilar de postagens. Não sei se todo mundo aqui já está usando a aba de comunidade, também é outro recurso super interessante que a gente tem na plataforma. E quando você tem clube de canais, a gente habilita ali, né, quando você tem a existência do clube de canais, ele vai habilitar uma forma de postagem que é somente para membros. Então, nem todo mundo vai receber, só quem é membro. Então, isso também é uma coisa interessante que vocês podem pensar em usar, né? Ter essas postagens exclusivas, podem ser fotos, GIFs, PDFs. O meu público ama de paixão, por exemplo, os meus roteiros. Eu faço assim, roteiros incríveis, e o meu público morre de curiosidade para saber. Eu posso divulgar esses roteiros também como um material digital para minha audiência. A gente tem aqui o quarto pilar, ou segundo pilar, perdão, terceiro. Nossa, eu tô louca aqui com os números, gente. Terceiro pilar, que é a parte de reconhecimento. Pensando naquela audiência que o motivador dela é ser reconhecido, é se destacar, enfim, a gente pode pensar em algumas coisas. Tem os selos de membros que eu recomendo muito que vocês personalizem, tá? Eu já vou mostrar um exemplo daqui a pouco, vocês vão ver qual que é a carinha dele. A gente tem também os emojis, né, que é legal, porque aí quem é membro vai usar isso numa live ou em, por exemplo, uma estreia, né, que tem ali o chat habilitado, que nem vocês estão vendo aqui na nossa live. Quem é membro vai ter ali emojis exclusivos, então isso também é simplesmente sensacional, fora que também é uma propaganda já ali gratuita, né, do clube de canais. E também aqui
outras ideias, né? A gente pensar, por exemplo, nessa criação dessa comunidade em benefícios físicos. Então, por exemplo, eu tenho parceria ali com uma marca e aí, de repente, eu tenho ali um desconto, vou negociar um desconto diferente para quem é membro, né? A gente pode pensar nisso também. Já coloca aí junto de fazer a parceria com uma marca, colocar um desconto para quem é membro a mais, ou se você tem uma própria plataforma sua ou coisas ali que você vende, você pode também pensar nisso, né? De repente você tem um curso online, você vai dar um desconto a mais para quem é membro, também pode ser uma coisa interessante. Outra coisa também aqui que a gente pode pensar nesse âmbito da comunidade, e vou mostrar aqui daqui a pouquinho o exemplo do Luba, às vezes você falar, eu vou colocar uma live pública, mas aí só quem é membro pode comentar, enfim, ou mesmo fazer ali um ambiente no Discord, em outras plataformas, para que o público continue presente, comentando e conversando, né, criar esse âmbito de comunidade. Então, falando aqui um pouquinho dos níveis, né, que eu tinha comentado com vocês. Se vocês não definem níveis, por padrão, no Brasil, o preço é de R$ 7,99, tá? E aí, o que vai acontecer? Se você quiser, você pode definir mais de um nível de benefício. O que é isso? Você pode definir faixas de valor diferentes, né, de preços diferentes, com benefícios diferentes. Então, aqui eu até coloquei o exemplo do Luba. Então, ele tem aqui 3 faixas de valor, no caso dele, né, olha lá os emojis e os selinhos que eu comentei com vocês. Ele tem 3 valores diferentes e tem benefícios diferentes em cada um deles. E o que vai acontecer? Quem tem acesso a um benefício, por exemplo, de R$ 7,99, tem acesso aos benefícios daquele nível e do nível anterior. Então, sempre ele vai agregando, né, quando vai subindo de nível, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês podem colocar esse de 2 a 5 níveis. Aí, nesse caso específico, se o Luba, por acaso, ele tem R$ 7,99, mas se ele não quisesse, ele poderia colocar, por exemplo, R$ 1,99, R$ 5,99 e R$ 14,99. Tá tudo certo, tá? Então, ele poderia ter essa possibilidade, desde que tenha mais de um nível. Se não, por padrão, vai ser R$ 7,99. Falando aqui um pouquinho do comunicado em vídeo, isso daqui também é uma coisa muito legal para vocês pensarem em fazer. Isso é algo opcional, tá? Para quem for fazer, vocês vão ver que tem alguns canais, quando você clica no Seja Membro, ele abre uma tela, né, com os benefícios, que nem era o exemplo que a gente tinha visto aqui do Luba, e logo, assim que você clica, ele dá play nesse vídeo de anúncio. Isso aqui é interessante, mas como eu falei para vocês, eu encorajo muito vocês fazerem, apesar de ser opcional, porque nesse vídeo vocês podem explicar, por exemplo, por que você está usando o clube de canais, o que você está oferecendo e como que isso vai se integrar ao restante do canal. Então, todas essas dúvidas do público do tipo, será que eu vou conseguir continuar assistindo o canal normalmente? Será que eu vou ter que pagar? Enfim, toda aquela história, você pode tirar essas dúvidas aqui. Coloquei até o exemplo aqui do Nerd Show, um canal muito querido, se estiver assistindo, um beijo para você, Renato. E aí ele fez exatamente isso, ele explicou o motivo de estar criando o clube de canais. E aqui eu vou passar rapidinho só por algumas dicas dessa promoção, tá? Essa questão aqui da promoção que a gente fala, é bem importante que vocês pensem em fazer, e aqui até quem quiser depois voltar na apresentação para dar uma olhada, algumas ideias, tá? Vocês podem fazer desde uma promoção mais tranquila, né, mais casual, que a gente fala, usando as próprias ferramentas do YouTube, desde o tipo, se você fixar um comentário de uma pessoa que é membro, vai aparecer ali o emojizinho, não, perdão, o badge, né, que ela tá assinando o canal, você passa o mouse em cima, fala quanto tempo ela tá sendo membro. Então, isso pode ser uma coisa legal. E já é uma coisa mais leve, né, uma forma mais leve de fazer a propaganda. E a gente tem também forma de você mencionar um membro, por exemplo, no caso do Renato, os membros, eles ajudaram a renda, por exemplo, desse vídeo que eu viajei, que eu fiz um documentário, enfim. Então, a gente pode também pensar nessa maneira. E outra forma, aquela forma mais divulgação mesmo, né? Então, um exemplo que pode ser interessante eu tenho aquele vídeo que é só para membros, depois de um tempo eu vou tornar ele público para todo mundo ver e ter uma ideia do que é ser membro dentro do meu canal. Então, isso pode ser uma coisa legal. E também pensar aqui nessa possibilidade, né, de, assim como vocês falam no inscreva-se, dá like, enfim, compartilhe o vídeo, também falar para as pessoas serem membros. Então, entrando aqui um pouquinho no Superchat e no Super Stickers, o Superchat, como o Lubei falou que ele também tem, para quem não conhece, é uma ferramenta que o usuário paga para destacar o comentário durante uma live ou uma estreia, tá?
E aí, o Super Sticker, qual que é a diferença, né? O Super Sticker, ele vai ter uma figurinha animada. É mais ou menos a mesma ideia, só que um vai ser uma mensagem que o usuário escreve, e dependendo do valor que ele paga, ela vai ficar mais ou menos tempo fixada e destacada naquela live ou naquela estreia. E aqui, no caso da figurinha, a pessoa também vai ficar isso destacado mais ou menos tempo, dependendo, tá? E aí, falando aqui, então, sobre aqui, acho que a gente tem uma pergunta, inclusive, né, dos supers. Aqui, falar para o público das formas do canal sem ser chato, do superchat ser liberado no canal, mas eu tenho muita vergonha de falar no assunto. Eu acho que, assim, Michelle, a minha dica para você, assim como outras pessoas na plataforma, é pensar que, de fato, se entender como um empreendedor e uma empreendedora, né? Eu acho que isso fica muito mais fácil e mais leve para vocês, porque, afinal de contas, muitos de vocês têm o sonho de realmente viver o trabalho, né? Ser o trabalho de criador de conteúdo na plataforma. Então, eu já dei aqui algumas dicas, né, no caso ali do clube de canais, vou falar mais algumas daqui a pouco aqui sobre os supers, mas aqui é uma coisa legal você encarar dessa forma, e aí você pode escolher se você vai fazer de uma forma mais leve ou de uma forma mais divulgação mesmo, tá? Então, falando aqui no caso dos supers, para quem tiver interesse, você tem que participar do programa de parcerias do YouTube, também ser maior de 18 anos, ter acima de 1.000 inscritos, então aqui muita gente que está no comecinho do canal já vai poder usar, o que é muito legal. Aceitar as políticas de uso, os vídeos eles têm que estar públicos, né, para as pessoas poderem fazer essa doação, e esses vídeos não podem ser focados em público infantil. Para quem quiser saber mais, aqui a gente tem também o nosso link da central de ajuda. Aí aqui, só para mostrar para vocês a carinha, né, nas lives e nas estreias. E falando aqui das melhores práticas e dicas sobre os supers, né, primeiro, interagir com os fãs, isso é extremamente importante, de repente responder as perguntas, enfim, você interagir com a audiência para que ela seja estimulada a mandar comentários, e se o chat está pegando fogo ali, muita gente mandando mensagem, ela provavelmente vai falar, poxa, eu quero, né, me destacar aqui. Então, isso pode estimular com que mais pessoas queiram pagar pelo superchat. Tem vezes que você nem vai precisar falar, né, paguem pelo superchat, e aí, às vezes, isso vai acontecer automaticamente. Agradecer as pessoas também, isso é super importante, demonstrar gratidão para elas saberem que, poxa, que bacana, né, tá me respondendo, tá me dando atenção, e tem bastante gente que faz isso, acho que vocês podem ver alguns exemplos aí que vão ser legais para vocês se inspirarem, e motivar aos espectadores, né, e dar esse destaque, porque se a pessoa está pagando, é interessante você mandar um abraço, mandar um beijo, enfim, agradecer ou responder a pergunta dela, tá? Aí, Michelle, ó, respondendo agora a sua pergunta sobre essa questão da divulgação, vou dar aqui algumas outras dicas. Então, tem gente ali que pode querer se destacar, né? Então, aqui, quando a gente fala com relação a esse destaque, né, para essa audiência, provavelmente, ela vai querer ali que você fale o nome dela, enfim. Então, pode ser interessante, sim, você falar o nome desse público que deu o teu superchat. Tem gente também, uma coisa que pode ser interessante é as pessoas quererem participar do teu conteúdo. E isso pode estimular o chat, ficar ali, né, aquela loucura, muita gente falando no chat, ou mesmo pode ser o fato das pessoas quererem, de fato, participar para a criação daquele conteúdo. Um exemplo aqui é esse criador que ele toca piano e as pessoas pedem música para ele tocar durante essa live. E aí, claro, elas querem que a música dela seja tocada, muita gente dá o superchat. E tem gente que vai querer apoiar, né, os criadores que a pessoa gosta, ela gosta do seu trabalho, enfim, então é até legal, eventualmente, você pensar assim, poxa, eu vou, então, contar para as pessoas qual que vai ser o destino dessa receita que eu estou gerando, né, de repente eu vou usar isso, por exemplo, para investir em equipamentos melhores para o canal, enfim, então a gente também pode pensar nessa ideia. E, por fim, a gente falar aqui da nossa outro pilar aqui de monetização alternativa, que é o merchandising. Esse daqui, para quem não conhece, ele é uma forma que a gente permite que os criadores de conteúdo, eles criem e exponham esses produtos diretamente no canal do YouTube. Então, ele fica ali, que nem vocês estão vendo aqui na tela, ele fica uma pratelerinha embaixo, né, com os produtos que aquele criador criou.
Para quem se interessou, quais que são os requisitos? Você tem que estar participando também do programa de parcerias. No caso aqui, você tem que ter pelo menos 10 mil inscritos, o canal não ser focado no público infantil e não ter nenhuma advertência por violação das regras de comunidade. Vocês vão encontrar mais informações nesse link aqui, na central de ajuda, então recomendo que vocês deem uma olhada lá para saber mais, enfim, e ter mais informações. Para quem adorou a ideia, já está pensando que isso é muito difícil, enfim, eu tenho uma ótima notícia que vocês não precisam fazer nenhum investimento inicial, porque a gente tem fornecedores que são parceiros do YouTube, né, que é o caso da loja aqui no Brasil, e eles vão cuidar de absolutamente tudo. Uma dica para quem não sabe por onde começar e já está querendo criar aí a lojinha, é pedir feedback da audiência. Isso também é bastante importante para vocês pensarem ali, o que será que eu vou fazer? Eu vou colocar de repente ali uma frase do canal, um bordão, enfim. E vocês podem fazer isso, inclusive, para quem não usa, eu recomendo muito ir na aba de comunidade, nos cards no canal, vocês podem fazer pesquisas. Então, isso também pode ser bastante interessante para ter ali uma ideia, um feeling do que seu público gostaria. E, por fim, esse suporte, né, na criação do design, o nosso parceiro também dá para vocês, então acima de 100 mil inscritos, eles não cobram por essa consultoria de design, então também é super interessante, porque também tem essa ajuda para quem aí não é muito do design, que nem eu só acho bonito, mas não entendo nada. Pensando aqui nas formas que vocês podem criar esse design, para quem já está animado, já está abrindo a central de ajuda, abriu o site ali da loja, já quer participar, algumas dicas para vocês. Uma das coisas que vocês podem pensar em fazer, por exemplo, é usar o logo do canal, né? Também é uma coisa interessante ali, às vezes as pessoas se identificam com o seu logo, elas gostam, enfim, pensem em canais aí que vocês se inspiram, que vocês gostam. Pode ser bastante interessante. Frases e bordões, coisas internas do canal, que é para quem assiste, né? O público adora isso, adora as piadas internas. Vocês podem pensar em despertar paixões, já que a maioria dos canais de vocês, né? Ele vai fazer parte ali de alguma comunidade ou de um nicho de interesse maior. Então, aqui tem até o exemplo ali das pessoas que são apaixonadas por moto. E outra ideia seria criar pôster. Então, imagina se você tem um canal de educação, por exemplo, e você cria ali uma tabela de estudos, ou, por exemplo, você ensina música e você vai criar uma partitura, ou mesmo um cronograma capilar. Inclusive, várias dessas ideias eu super compraria, adoraria se tivesse. Ideias aqui para vocês promoverem esse merchan, de novo aí, obrigada, Michele, pela pergunta. Voltando aqui para outras ideias de vocês fazerem essa promoção, vocês podem pensar, por exemplo, em fazer um vídeo dedicado, contando esses bastidores, como é que foi o processo criativo, como é que você tirou essas ideias, enfim. Pode mostrar, por exemplo, no fim do vídeo, né, pessoas usando as suas peças. É o caso do Tyler, ele faz isso. E eu acho super legal, porque aí, além de você casa as duas coisas, né? Além de você fazer ali a propaganda, a audiência fala, poxa, que legal, ele se importa, ele tá vendo que eu comprei o produto, então também é super interessante. Vocês podem também colocar os links na descrição, porque ele mostra ali para vocês para o usuário, né? Ele mostra aquela prateleira de produtos, mas às vezes você está usando uma camiseta específica e não aparece todos os seus produtos lá, lógico. Então você pode colocar esse link também na descrição. E, por fim, também pensar em aproveitar as telas finais. Tem muita gente que faz as telas finais personalizadas, e isso pode ser uma coisa bastante legal, você aproveitar e colocar ali elementos, né? Falar, olha, inclusive tem na lojinha, tal, colocar uma fotinho sua usando a roupa. Enfim, isso também pode ser bastante interessante. Então, resumindo o que a gente comentou aqui, passou muito rápido, mas resumindo, a gente tem que sempre pensar aqui na diversificação de receita para que o YouTube seja um negócio sustentável para vocês. Vocês devem ter pensado talvez um pouco isso, a gente escutou aí bastante no caso do Luba, né, que é um criador bem grande na plataforma, então espero que vocês tenham entendido a importância disso. Usar esses produtos, também espero ter tirado essas dúvidas sobre os produtos de monetização alternativa. Divulgar, né? Não adianta nada a gente lançar se a gente não fala sobre eles, e acho que tirar um pouco desse estigma, né, de receio de divulgar o produto, enfim, eu acho que está tudo certo, é o trabalho de vocês, né, e tem algo que vocês estão dando em troca, então também isso é ótimo, e também lembrar vocês que além desses aulões maravilhosos, essa semana incrível que a gente está tendo, a gente também tem vários conteúdos na Creator Academy,
Então, lá dentro, a gente tem diversos vídeos, eles estão todos, tem vários, todos estão em português, né, traduzidos. Então, aproveitem também para estudar bastante. Espero que aqui o espírito do aulão tenha entrado dentro de vocês para vocês estudarem e continuarem evoluindo na plataforma.